Paulo está escrevendo essa carta dentro da prisão. Paulo está preso. Sabe por quê? Porque ele está sofrendo pelo Evangelho. Ele está sofrendo pela palavra. Ele está sofrendo pela marca que ele carrega. Marca essa que é de Jesus Cristo. Porque a gente precisa entender que quem carrega a marca de Jesus Cristo sofre por causa do Evangelho, sofre por causa da palavra, sofre por causa daquilo que carrega. Às vezes a gente nem imagina o porquê de tanto peso, o porquê de tanta dificuldade na vida da gente. Às vezes a gente não entende por que tanta perseguição, por que para outros parece que é mais fácil chegar do que para a gente, por que para outros é mais fácil fazer um concurso público, fazer uma faculdade, ou quem sabe comprar uma casa, comprar um imóvel. Às vezes a gente não entende por que parece que quando as coisas é para o crente, as coisas ficam mais travadas, a gente sofre mais perseguição, porque a gente carrega uma marca. Somos marcados pelo sangue de Cristo. E quem é marcado por esse sangue precisa entender que seremos perseguidos por causa da palavra que Ele liberou. Entenda isso aqui. Deus nunca vai liberar uma palavra para você sem propósito. Deus tem propósito em tudo aquilo que Ele faz. Se Deus diz assim para você, você vai ser médico, Deus tem um propósito para você ser médico. Se Deus diz assim, você vai cantar, então você vai cantar com propósito. Se Deus diz, você vai pregar, vai ter que ter um propósito. Se Deus diz assim, olha, eu vou te colocar num ambiente, naquela casa que eu te prometi, Deus vai te colocar lá com um propósito. Todo mundo que recebe uma palavra liberada de Deus, recebe também uma chamada, um propósito, seja ela revelada no meio do processo ou depois do processo. Tem gente que diz assim, depois que eu passei por toda aquela luta e agora eu conquistei o que eu tenho, eu reconheço que Deus quer de mim. Por quê? Porque a chamada, a palavra que Deus libera para você vem com um propósito. Então entenda isso aqui. Quem tem propósito é perseguido. Pois não é porque você é bonitinho, não é porque você faz bonito, não é porque Deus abriu as portas para você, não é porque você parece especial, mas é porque você tem uma marca e você carrega uma palavra. Todo aquele que carrega uma marca e uma palavra recebe aflições por causa disso. Aí Paulo está recebendo. E olha que Paulo era um homem muito bem estudado, famoso, vamos dizer assim. Paulo era famoso onde ele ia. O povo conhecia Paulo. Paulo, ele se destacou muito em seu apostolado. E agora Paulo, por ter se destacado, por ter chegado em um lugar muito grande, agora Paulo ele é preso. Só que Paulo está edificando muitas igrejas e a obra não pode parar. Só que ele está preso. Só que Deus, ele não trabalha com as circunstâncias de ninguém. Sabe por quê? Paulo está dentro da prisão, mas ainda está trabalhando para o reino de Deus. Paulo ainda está dentro da prisão, encarcerado, mas mesmo encarcerado, Paulo está sustentando as igrejas lá fora. Veja isso, que tem gente que coloca desculpa para fazer a obra de Deus. Tem gente que diz assim, eu sou impossibilitado de fazer isso, porque há tanta coisa para me fazer e as minhas circunstâncias não permitem. Mas Paulo, ele não se arrepende de
lá fora, porque a obra de Deus não pode parar, independente das circunstâncias que Paulo estava vivendo. Estou encarcerado, mas ainda posso mandar mensagem para a igreja obedecer. Estou encarcerado, mas ainda posso mandar mensagem para a igreja poder obedecer. E é o que está acontecendo. Paulo está aprisionado, mas está escrevendo carta para sustentar a igreja. Ei, usa as ferramentas que você tem. Verdade, Deus. Você não precisa do que o outro tem. Você não precisa ter a voz que o outro tem. Você não precisa ter a eloquência que o outro tem. Você só precisa, jovem, ter a marca de Cristo. Agora a Andreina, mas eu quero fazer uma faculdade e a minha família não tem condição. Você só precisa ter a marca de Cristo, a palavra de Deus dentro do seu coração, porque as circunstâncias e as conexões que você precisa, Deus fará por ti. Deus alcançará por você. Você que tem um sonho, você que tem uma chamada, e você olha para esse sonho e diz assim: mas já está longe da minha realidade. Deus não trabalha com a sua realidade, Ele não precisa dela. Muito pelo contrário, Deus, Ele escolhe principalmente quem tem a realidade totalmente difícil. É desse que Deus gosta. Só porque quando Deus te levantar, você vai saber que foi Ele, que foi você. Paulo está preso, mas está sustentando o povo com a carta. Aí vem o seguinte: Paulo diz assim: Timóteo, porque Paulo sabe com quem ele precisa andar. Como assim, André? Paulo não anda com qualquer pessoa. Paulo só anda com quem tem o mesmo propósito que ele. Porque não adianta se Deus tem uma chamada na minha vida, mas eu quero andar com quem não tem propósito. Eu preciso andar com quem tem chamada também. Eu preciso andar com quem carrega a palavra também. Eu preciso andar com quem carrega a presença de Deus. É por isso que vai existir algumas rodas que Deus não vai permitir eu sentar. Porque não carrega a mesma chamada, não carrega o mesmo propósito, não carrega a mesma palavra. E Deus, Ele não tem prazer nessas coisas. A gente precisa saber separar algumas coisas. Andrina, mas quer dizer, não, a Bíblia não diz que eu tenho que ser luz aonde eu estiver, correto. Você precisa ser luz aonde você estiver, mas é muito diferente ser luz e sentar na roda dos escarnecedores. A gente precisa entender que evangelizar é uma coisa, sentar na roda deles é outra. E Deus, Ele exige de nós uma separação. Deus exige de nós andar com quem tem chamada, propósito, palavra. Porque senão eu não vou para frente. Porque senão eu não consigo andar. Deus está me incomodando aqui para me contar o meu testemunho rapidamente para você, jovem. Cadê o jovem que tem sonho aqui de casar? Ninguém vai levantar a mão. Precisa levantar a mão, mas eu sei que tem jovem que tem. Adolescente é coisa, é novinho, mas a gente tem que falar mesmo. Em 2017, quando eu tinha 17 anos, eu fiz uma carta para o Senhor. E eu disse assim: Senhor, eu quero um casamento. Eu quero um casamento de princesa. E eu quero assim. Eu escutei o testemunho da Luana Rodrigues e falou muito comigo, o testemunho dela. Porque Deus abençoou ela e me deu tudo para ela. E eu disse assim: rapaz, esse negócio aí é forte, ó. E ela disse assim no final do vídeo: se você honrar o seu pai e a sua mãe, e se você guardar a palavra de Deus, Ele vai te honrar. Você só precisa ter um propósito. Eu falei assim: eu tenho um propósito.
eu carrego uma palavra. Aí eu fiz uma carta para o Senhor. E eu disse assim: Senhor, eu quero um casamento assim. E aí eu dobrei meus joelhos. A gente tem que orar também. E aí eu disse assim: Senhor, eu quero um casamento. Eu quero ficar com um vestido assim, com a princesa. E eu quero assim, eu quero aquela festa, Senhor. E sem festa eu não quero casar. Deus conhece o coração de cada um. Tem jovem rindo, Deus está falando aqui, ó. E aí, eu disse isso para Deus: irmãos, a minha condição não permitia. A minha condição não permitia ter o casamento que eu tive. Mas eu guardei no meu coração uma palavra. E se eu tinha um propósito, eu tinha que permanecer. Eu pedi a Deus confirmação e disse: Senhor, eu quero. Senhor, o Senhor vai me dar. E Deus me confirmou e disse assim para mim: eu vou fazer além do que você me pediu. Glória a Deus. Deus falou para mim: eu vou fazer além do que você me pediu. Aí eu continuei orando, lendo a Bíblia, fiz campanha em tudo quanto é lugar que você pensar, irmão. Até no monte eu subi e eu orava e eu dizia: Deus, eu quero. Deus faz, Deus envia. Sabe aquela oração? Eu gritava e eu chorava. E Deus falava: eu vou fazer. Agora para o jovem, tem jovem também que já está esperando o varão ou a varoa, né? Aí tu tem que orar primeiro para ela chegar. Depois ela. Glória a Deus. Olha, estamos dois juntos. Glória a Deus. Irmãos, e eu orei, eu esperei. Eu esperei por 5 anos. Andréia, mas eu não queria casar rápido. Eu não queria. Eu estava focada no meu ministério. Eu estava focada no propósito que Deus tinha colocado para mim. Então eu disse assim: não vou me apressar, vai ser no tempo que Deus quiser. Enquanto isso eu vou orar e Deus só me levantando. E eu comecei a pregar, comecei a cantar. E Deus começou a me levar em muitos lugares. E eu comecei a andar aqui Aparecido, Goiás. Deus me levou no Piauí. Eu ia fazendo a obra por aí em Goiás. E eu disse: Deus, e o casamento, cadê? Eu lembrei, tive que lembrar Deus. Não que Ele se esquece. E aí o Senhor falou novamente comigo: vai marcar a data. Eu disse: meu Deus, que negócio é esse? Sem dinheiro nenhum. E no ano passado, em fevereiro, eu fiz um contrato com o casamento. Eu disse: Deus, e agora? Porque depois de tantos dias, 30 dias, tive que pagar a primeira parcela, R$8.000. Eu não tinha nada. Eu falei: Deus, e agora? Mas o Senhor havia me feito uma promessa. Irmão, Deus enviou pessoas. Deus abriu portas. Deus colocou no meu caminho. Minha cerimonialista, Deus colocou tudo, desde 5 anos mesmo, irmão. Deus foi trabalhando. Deus colocava pessoas que diziam assim: quando for o teu casamento, eu vou ser a sua cerimonialista. Teve outras pessoas que diziam assim para mim: quando você for casar, eu vou dar o teu vestido, eu vou fazer tal coisa. E Deus foi fazendo nesses últimos anos. E aí quando chegou no ano de 2022, aí em fevereiro que eu marquei a data, o Senhor só continuou enviando pessoas para que pudessem me abençoar. Deus levantou gente no culto que não sabia que eu ia casar, mas que veio até a mim e disse assim: olha, Deus tocou no meu coração para mim te abençoar. Você vai casar? E eu disse: vou. E a pessoa disse: pois eu quero te abençoar com tanto. Eu vou dar o teu buquê. E aí foi indo as coisas, Deus foi direcionando. Eu comecei a viver um propósito. Resumidamente, meu casamento custou mais de R$200.000. O vestido que eu estava carregando no meu corpo, o aluguel dele era R$18.000. Quando eu entrei naquele lugar para alugar meu vestido lá no setor marista, eu disse assim: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Esse lugar aqui é de rico. Esse lugar aqui não é para mim. Quando a mulher falar o valor do aluguel para mim, eu não vou ter esse dinheiro. A pessoa que falou que vai me dar não vai ter esse dinheiro. O que eu estou fazendo nesse lugar de rico aqui, Senhor? E Deus disse assim para mim: começa a reparar em cada coisa que você está olhando nesse lugar. Começa a reparar em cada lustre.
eu vou contar. E eu disse assim, mas eu creio. Porque crer tem que ser doido. Tem que pegar a palavra que Deus guardou e ir com ela avante. E eu tinha uma palavra que Deus tinha me dito, eu vou fazer além do que você me pediu. Glória a Deus. Irmão, eu sei que quando eu estava com aquele vestido, a menina que também era crente, ela disse assim, irmã, como é que tá aí as condições? Eu disse, irmã, eu não vou pagar não. Ela, mas é a pessoa que vai pagar. Eu disse, não me disse quanto que tem, só falou para mim que vai me abençoar. Aí ela disse assim, não, eu vou falar um negócio para você. Esse vestido aqui, o aluguel dele custa 18 mil reais. Mas Deus tocou no meu coração, eu vou fazer ele para você, para essa pessoa que vai te abençoar por 3 mil reais. Eu disse, eu recebo em nome de Jesus. Eu comecei a chorar na hora, não tive as minhas lágrimas, mas eu lembrei de uma promessa que Deus havia me dito assim, eu vou fazer além, e eu vou fazer de você uma princesa naquele dia. Deus quer fazer de jovens e de homens aqui também, príncipes e princesas na presença dele. Porém a gente precisa só de uma coisa, guardar a palavra, viver a palavra, andar na palavra, que você vai ser honrado pela palavra dele. Aleluia! Ele é fiel para cumprir. Eu não sei qual é o teu sonho hoje, igreja. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor. Eu não sei se é uma casa, um carro, o que você tem pedido para Deus. Aleluia, Deus está me dizendo aqui que alguém disse assim para Deus, aleluia, Deus, eu quero, mas a minha realidade não combina com o que eu quero. Deus está dizendo assim, tão somente guarda a minha palavra, porque eu farei além do que você me pediu. Guarda a minha palavra e você vai viver coisas extraordinárias. A minha presença. Mas tem que ter o quê? A marca de Cristo. E Paulo, ele carrega isso. E Timóteo também. Paulo, ele chama Timóteo. Timóteo, vem aqui na prisão, porque eu preciso escrever umas cartas aqui. Eu preciso que você envie essas cartas, sabe por quê? Paulo está percebendo a bagunça que está acontecendo em algumas igrejas. Tem gente que está se levantando contra a doutrina. Tem gente que está se levantando para querer parar aquilo que Paulo estava estabelecendo na palavra. E o mal sempre vai fazer isso. Sempre vai querer tirar a palavra que foi estabelecida. Porque Paulo estava sofrendo, o inimigo se levanta. Veja isso aqui, pessoas começaram a se levantar contra Paulo. Por quê? Paulo está preso. Então Paulo está fazendo alguma coisa errada. Como assim Deus levanta alguém e esse alguém fica preso? Não, Paulo está em pecado. Paulo está fazendo alguma coisa errada. Deus não está se agradando de Paulo. As pessoas estão começando a se levantar e tratar Paulo, a taxar Paulo como um criminoso. E Deus vê isso. Paulo também vê. E é por isso que ele chama a Timóteo e diz assim, Timóteo, você vai ter que permanecer comigo. Você vai dizer assim para os irmãos, Timóteo, fortifiquem-se na graça de Deus. A graça de Deus, ela te alcança até mesmo quando você não merece. É justamente isso que significa um favor imerecido. Você não merece, mas porque a graça de Jesus um dia veio para cá para nos libertar, ela te alcança. Não, olha tanto que é interessante essa palavra que Paulo está falando. Deus está usando Paulo. Fortifiquem-se na graça. Você não buscou, você não orou, você não pediu, mas Paulo está dizendo assim: fortifique-se nela, nesse favor merecido. Quem está em falha comigo, está em falha com Deus, mas fortifique.